Então vamos lá. Hoje vamos desvendar um dos maiores paradoxos do universo da computação, aquele que todo nerd geek se pergunta. Se o Linux é tão bom, então ele é um sucesso, certo? Certo? Ok. O Linux está em todo lugar, né? Ele está nos servidores da Amazon, do Google, e é isso aí, para mim é o Google. E também da Netflix. Ele move mais de 96% do 1 milhão de servidores web que existem no mundo. Dos 1 milhão de servidores... Não, errei, vai. 3, 2, 1. Ele move mais de 96% do 1 milhão de servidores web mais importantes do mundo. Ele está no seu bolso, no celular Android, que domina mais de 70% de mercado global de celulares. Está na Smart TV... Talvez esteja na sua geladeira, no roteador Wi-Fi da sua casa. Talvez não esteja no seu smartwatch, mas isso é um tema para outro vídeo. Voltando, se o Linux é o sistema operacional que comanda o mundo digital dos bastidores, por que raios você provavelmente não está usando ele agora no seu computador para assistir esse vídeo? Por que será? A resposta para essa pergunta deve estar nos números de mercado de computadores pessoais. De acordo com a StatCounter, em junho de 2025, tá super atual essa pesquisa de mercado. O Windows segue como sistema operacional que domina a porra toda aí, com uma fatia de cerca de 70% do setor. O macOS da Apple vem em segundo, com aproximadamente 15,39%, e o nosso querido Linux, ele ampliou sua presença aí, mas ainda é apenas 4,10% das máquinas do mundo. Esse pelo menos 4,10% é que sistemas como o Chrome OS, que usa o kernel Linux, não entrou na contabilização. É como se fosse uma categoria à parte de sistemas operacionais. Eles são muito mais limitados. Mas se for somando isso, o número poderia ser ainda maior. Mesmo assim, ele fica atrás até de sistemas operacionais desconhecidos, se olharmos apenas para desktop. Acabou o vídeo? Acabou a discussão? O Linux fracassou no desktop? Acho que não, né? Porque se você entrar no CPD, quer dizer, Data Center, CPD é sacanagem, né? Denunciei a idade. Vai ver que a realidade é bem diferente. Quando é necessário o máximo poder de processamento para pesquisa científica, previsão do tempo, inteligência artificial, não se usa o Windows, não se usa macOS. É o Linux que domina. 100% dos 500 supercomputadores mais poderosos do mundo executam uma distribuição Linux. Isso é domínio absoluto. Chupa essa manga, Bill Gates. Praticamente tudo que você faz online passa por um servidor rodando Linux. Gigantes como Google, Amazon, Facebook, Netflix, Twitter ou X e até a OpenAI, a dona do ChatGPT, usa Linux para hospedar seus serviços e infraestrutura. Quase 90% da estrutura de nuvem depende do Linux. Não era 96%? Bom, mas é isso aí, entendeu a dominância, né? Você também pode ser que carregue aí um parente do Linux no seu bolso. O Android, que utiliza o kernel Linux, domina a maior parte do mercado global de celulares com mais de 70% de participação. Além disso, o Linux também está presente em uma enorme variedade de dispositivos embarcados, como Smart TVs e outros eletrônicos. Agora o fanboy aí de Linux vai me dizer, viu só, servidores, supercomputadores, Android, é Linux na cabeça. Ele não está errado, mas essa afirmação ignora a pergunta original. Por que no desktop ele não decolou? Um sucesso em uma área não anula as dificuldades em outra. São mundos diferentes, com regras diferentes. Um exemplo bem recente aí que mostra a evolução do Linux, principalmente para jogos, que é um terreno tradicionalmente dominado pelo Windows, é o Steam Deck da Valve. Este console portátil roda uma versão baseada em Linux, o Steam OS, e tem feito um sucesso considerável. Em 3 anos, a Valve já enviou mais de 3,7 milhões de Steam Decks e provavelmente já cruzou a marca dos 4 milhões. Isso demonstra que o Linux, apesar dos desafios, é uma base sólida o suficiente para que grandes empresas de jogos o adotem e investam nele. No entanto, isso ainda não se traduz em massa no desktop convencional. Mas espera aí, isso tem nada a ver com Linux no desktop, né? Só serviu para eu parecer isentão. Ok, vamos continuar. Vamos refletir juntos aí, por que essa disparidade? Se ele é tão poderoso e flexível nos bastidores, o que impede o Linux
de dominar sua mesa de trabalho ou o seu home office, você usar ele em casa. Vamos tentar entender aí os 4 principais motivos dessa situação. O primeiro é a fragmentação. O Linux é conhecido por ter centenas de distros ou distribuições. Tem a distribuição Ubuntu, Fedora, Mint, Arch, OpenSUSE, Pop! OS, entre muitas outras. Isso, por um lado, oferece uma liberdade de escolha incrível, permitindo que o usuário personalize a experiência ao máximo. Mas, por outro lado, essa diversidade pode ser esmagadora para um novato e dificulta a padronização para desenvolvedores de software e hardware. Muitos chamam isso de uma salada de libs e drivers. Um aplicativo compilado para uma versão do Linux pode não funcionar em outra, exigindo soluções como App Images. Tem também o problema do software. A falta de suporte nativo para softwares profissionais também é um obstáculo. Isso aconteceu com a Apple e o Mac. Pense em pacotes como Adobe Creative Cloud ou Microsoft Office. Embora existam alternativas em código aberto como LibreOffice, OnlyOffice, WPS Office e soluções para rodar programas Windows no Linux como Wine, Crossover ou máquinas virtuais, a compatibilidade com documentos complexos pode ser um problema. As empresas de software, naturalmente, focam seus esforços nas plataformas com maior base de usuários. Temos também a questão do modelo de negócios e marketing. A Microsoft, por exemplo, pagou e fez parcerias estratégicas, os famosos acordos de OEM, para que o Windows viesse pré-instalado em praticamente todos os PCs vendidos. Isso aí começou lá atrás, né, com o IBM PC, o primeiro computador pessoal aí da IBM. Foi assim que eles que acabaram bancando a Microsoft. Essa onipresença criou uma barreira de entrada enorme. O Linux, por sua natureza de código aberto, e frequentemente não comercial, nunca teve um dono e nem mesmo poder de marketing para competir com esse nível. A Apple, por sua vez, ela controla com mão de ferro tanto hardware quanto software, quanto marketing, garantindo uma experiência coesa, de ponta a ponta, só que com um custo elevado. E por último, e não menos importante, a gente tem a curva de aprendizagem, né? E uma preguiça, uma inércia. As pessoas em geral usam o que já conhecem, né? Tem uma inércia natural aí. Não vou ficar trocando de sistema operacional como troco de roupa. Mesmo que o Linux hoje seja muito mais fácil de usar do que há 10, 15 anos, a percepção de que ele é difícil ou de que exige o uso constante do terminal ainda persiste, né? Tem que ficar digitando os comandos naquela telinha de caracteres. Muitos usuários de Linux admitem que sim, há um período inicial de fuçar ou tinkering, né? Ficar lá marretando a máquina para deixar o sistema operacional do jeito que você quer. Problemas com drivers de hardware como impressoras, Bluetooth, monitores externos ou até mesmo placas Wi-Fi de áudio são frequentemente relatados, especialmente com hardware mais novo ou incomum. Fabricantes de hardware geralmente priorizam o Windows. Por exemplo, placas da Nvidia costumam ter mais problemas de desempenho e compatibilidade com o Wayland no Linux, enquanto drivers AMD e Intel são elogiados por serem mais maduros no Linux. Curiosamente, muitos usuários de Linux argumentam que o Windows também exige fuçar para instalar drivers, remover aquele monte de aplicativo inútil, driver inútil e lidar com atualizações problemáticas. Invejinha que fala, né? Então, o Linux está fadado para o fracasso no desktop? Na minha opinião, essa é a pergunta errada. Briguinha de torcida entre sistemas operacionais é uma perda de tempo e uma besteira sem tamanho. Sistema operacional não é uma finalidade, ela é a plataforma. É igual ficar brigando, sei lá, por carro a diesel ou carro a gasolina. Tanto faz, né? O importante é você andar para frente. Não sei se foi uma boa analogia. Bom, a verdadeira solução aí é entender que o sucesso não tem uma única cara. O Linux não precisa ser o Windows. O Linux já é um sucesso, né? Ele está em 96% da internet, em 100% dos supercomputadores, está em 70% dos celulares do mundo todo. Uma coisa que eu acho bacana do Linux, é uma experiência minha, eu consegui dar vida nova para um hardware antigo, um notebook de 2012, que já não suporta mais as novas versões do Windows, mas que está rodando super bem com o Ubuntu. Isso já tem mais de ano. E aí, para encerrar,
vou dar um veredito final, eu penso o seguinte: o Windows é o sistema operacional padrão de mercado. Foi o Windows que permitiu que a computação chegasse até onde chegou, com um sistema operacional que fazia tudo funcionar. O hardware, o software, foi toda uma indústria que foi construída em volta do Windows. O Bill Gates deveria ganhar um prêmio Nobel de tecnologia por esse feito. É óbvio que não existe, né, prêmio Nobel de tecnologia. Mas eu acho que teve um impacto enorme aí na humanidade. A Apple tem a melhor filosofia, melhor ecossistema, e eu acho que faz até sentido a forma como eles trabalham, né? Eles controlam com mão de ferro a especificação de hardware, de software, eles controlam tudo, né? De ponta a ponta. Faz tudo funcionar. Só custa muito caro. Quem pode pagar? E agora, e o Linux, né? O Linux, para mim, é para o pessoal técnico aí que não pega ninguém. Mas é o que faz o mundo funcionar, mesmo sendo dos bastidores. A questão não é qual sistema é melhor, mas qual é o melhor para você e para a tarefa que você precisa executar. Escolha a ferramenta certa para o trabalho e o Linux não vai ser uma bosta, ele vai brilhar. E você já usa o Linux? Escreva aí nos comentários, quero ver como é que está a base de usuários aqui no canal. Não esquece também de curtir, compartilhar e se inscrever, acionando o sininho. Valeu e até a próxima.